Palavra edificante para a pregação, Deuteronômio. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Adoremos o Deus verdadeiro, justo e santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu convido a igreja amada a abrir a palavra da Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Essa passagem ela é conhecida por ir do 5 ao 12, mas a versão que eu estou usando, ela leva o argumento, até por causa do contraste, até o verso 17, que é para onde a gente vai. Atos, capítulo 5, versículos do 1 ao 17. Diz assim a santa palavra do Senhor. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor terreno? Enquanto possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Exaltado Deus e Pai, bendito e seja o nome do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito. Tenha misericórdia de mim, vaso em tuas mãos, e usa-me para servir o teu povo aqui presente com a tua palavra.
esconde-me atrás da cruz, Senhor, e que o teu Espírito testifique internamente em nós que a palavra lida é a palavra do Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor use a tua palavra para nos moldar à imagem e semelhança do varão perfeito que é Cristo. E assim rogo, bendito Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na última pregação em Atos nós vimos a confiança da igreja na liderança dos apóstolos a ponto de, diante de uma necessidade da igreja de Jerusalém, muitos irmãos passando necessidade, talvez até fome, o texto não deixa claro, mas dá a entender que era uma necessidade extrema, a ponto de pessoas com mais posses venderam o que tinham para poder ajudar os irmãos e depositar sob a liderança apostólica como uma confiança e uma entrega. Nós temos aqui aspectos internos da vida da igreja. No capítulo 4 nós vimos, no aspecto externo, que diante da perseguição, quando a igreja ela foi perseguida, ela se reuniu em oração. Deus usou aquela oração para que sinais e prodígios fossem feitos no meio do seu povo. Deus usou a própria perseguição externa para abençoar a vida da sua igreja, que, diante daquele contexto, se reuniu em oração. Então, por seguinte, o texto foi abordando as questões internas da igreja, e nós temos nesse texto aqui, tá? A questão do primeiro pecado público, por assim dizer, ou pelo menos registrado por Lucas na igreja primitiva, que foi a questão aqui de Ananias e Safira. Então, aqui no capítulo 5, nós já começamos com uma conjunção, o mais, de contraste entre a relação de Ananias e Safira com Barnabé. Então, no final do capítulo 4, tanto é que o título da mensagem é O Juízo de Deus e a Presença do Espírito. Porque no final do capítulo 4, a igreja cheia do Espírito, ela, então, tem ali Barnabé, o chamado filho da consolação, ou filho do encorajamento, que era um homem que, cheio do Espírito e, consequentemente, cheio de amor em seu coração, ele se preocupava com o próximo. Diferente de Ananias e Safira, que, como o texto aqui coloca, já tinha motivações egoístas em seu coração. Então, o capítulo 5 começa com essa conjunção mais com um contraste da relação entre Barnabé, que deu suas economias, que doou suas posses aos apóstolos, em detrimento de Ananias e Safira. As escrituras elas não fornecem informações muito detalhadas ou até biográficas acerca desse casal. Tudo que o texto faz é colocar esse casal em contexto acerca do que eles fizeram na igreja. É uma tipologia aqui de um sujeito chamado Acã, que se encontra em Josué 7. Ele foi um israelita da tribo de Judá. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus durante a conquista de Jericó, conforme relato ali no livro de Josué. Então, após a vitória do povo de Deus em Jericó, Deus havia determinado que os despojos da cidade, fossem consagrados a ele. Objetos como ouro, prata, bronze e ferro deveriam ser entregues ao tesouro do Senhor, e o restante deveria ser
destruído. E o que Acã fez ao invés de obedecer a Deus? Ele pegou uma capa babilônica de grande valor, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, e o que ele fez? Ele escondeu esses objetos na sua tenda. Então, como consequência desse pecado, Israel sofreu uma derrota na cidade de Ai, e Deus revelou a Josué que havia um pecado no acampamento, e enquanto aquela situação não fosse tratada, a nação não venceria os seus inimigos. Então, por um processo de sorteio, Acã foi identificado. Ao ser confrontado, ele confessou o seu pecado e ele recebeu, então, a sua punição da parte do Senhor. Então, Ananias e Safira aqui seriam uma espécie de Acã, tipologicamente falando, da igreja primitiva. E o que aconteceu aqui? O texto é muito claro, tá? O problema aqui não foi Ananias e Safira terem retido uma parte da venda para si. Não foi esse o problema. Erroneamente, esse texto ele é interpretado como uma espécie de coerção a gente ter que dar tudo que a gente tem e a não ser permitido alguma posse, como se esse texto estivesse proibindo, do capítulo 4 para cá, proibindo a propriedade privada. Não é esse tipo de problema aqui. O problema não foi Ananias e Safira terem vendido suas propriedades e terem retido um valor para si, porque a propriedade pertencia ao casal, pertencia à família, e eles poderiam fazer o que eles quisessem com ela, tanto é não vender, ou vender e dividir, não dividir, isso é facultado à liberdade do casal. Esse não foi o problema. O problema é que você tinha uma igreja em expansão, de 3.000 a 5.000 pessoas, Deus usando a pregação de Pedro, a igreja crescendo avassaladoramente. Né? Deu nó aqui na língua. De forma avassaladora, 3.000, depois 5.000, e muitos desses irmãos, eles passavam por profundas necessidades, como eu mencionei. E o ato dos irmãos venderem suas propriedades e darem tudo que eles têm àqueles que têm necessidade não foi uma coerção externa. Não foi nem um pedido dos apóstolos aqui na Bíblia. Foi uma consequência do que nós temos aqui relatados. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Foi um ato voluntário como consequência de uma igreja cheia do Espírito. Né? Então, o problema aqui de Ananias e Safira foi porque eles mentiram ao Espírito Santo. Eles receberam juízo de Deus, conforme o versículo 4, tá? Porque eles mentiram. Versículos 3 e 4, o que Pedro está dizendo? Porque mentiu, para que mentistes ao Espírito Santo e ficasseis com uma parte do valor do terreno. Ananias recebeu o juízo de Deus porque ele mentiu ao Espírito Santo. A igreja estava cheia do Espírito, tá? E, então, o ato, como eu falei, do compartilhamento era uma consequência desse enchimento do Espírito. E o que Ananias fez? Ele mente. Mas ele não mentiu meramente aos irmãos ou aos apóstolos, não. Ele mentiu ao próprio Espírito Santo, que estava enchendo a igreja da sua presença. Não foi uma blasfêmia, conforme o Senhor Jesus narra nos evangelhos, mas conforme narrado por Jesus nos evangelhos, mas ainda assim eles receberam juízo da parte do Senhor, tanto Ananias quanto Safira, sua esposa. Por que
Ananias recebeu juízo. Em contraste com os irmãos, os apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo, o coração de Ananias estava cheio de outra coisa. Ainda o verso 3, quando Pedro indaga Ananias, Pedro vai perguntar: por que Satanás encheu o teu coração? Viram o contraste? Os irmãos cheios do Espírito. Ananias com Satanás dominando o seu coração. A palavra encheu, aqui no verso 3, indica uma influência dominante de Satanás na vida de Pedro. Não uma possessão demoníaca, mas uma influência dominante. Tanto no verso 3 quanto no verso 4, Pedro pergunta acerca do coração de Ananias. O coração como sede da personalidade humana. Enquanto o povo de Deus, a igreja de Deus aqui presente, estava com o coração sensível e disposto à presença, enchimento e direção do Espírito Santo na igreja, o coração de Ananias estava sob forte influência de Satanás. E sob essa forte influência, o pecado do casal não foi a retenção da posse em si, ou do valor das suas posses, mas foi a mentira e foi a hipocrisia. Eles mentiram ao Deus Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui, ele é um ser pessoal. Ele é uma pessoa da divindade, é uma pessoa da Trindade. Ele estava habitando onde ele está e como ele está agora, aqui nesse exato momento, entre nós, porque o Espírito Santo, ele habita no povo congregado, no povo reunido. E esse casal mentiu ao Espírito Santo. Por isso, o juízo severo de Deus. A igreja cheia do Espírito e Deus exercendo o seu juízo. Os jovens o cobriram e o levaram para fora. Por quê fizeram isso? Para não haver contaminação através do cadáver, evocando a tradição cerimonial judaica, como Deuteronômio 5, de tirar o cadáver imediatamente do meio do povo para não haver a contaminação. E nos versos seguintes, a partir do 7, a mesma coisa acontece com Safira. Ela também mente para uma igreja cheia do Espírito, não só para a igreja, mas mente para o próprio Espírito Santo. E a mesma coisa que aconteceu com ela, com o marido, Ananias, também aconteceu com ela, Safira. Ela expirou, ela faleceu e os jovens da igreja levaram ela para fora e sepultaram-na ao lado do seu marido. O verso 10. Houve, da parte da igreja, sob a liderança de Pedro exercendo essa representatividade, houve a possibilidade dela confessar o pecado, a possibilidade dela se arrepender, a possibilidade da redenção, mas ela permaneceu mentindo ao Espírito Santo. O versículo 11 fala que houve grande temor por parte de todos. Isso significa que a disciplina do Espírito santifica a igreja através do temor. A disciplina do Espírito Santo santifica o povo através do temor. Do mesmo modo como aconteceu com o povo de Deus ali em Josué, em que Deus santificou o povo por meio da disciplina a Acã, do mesmo modo,
Deus, ele santifica a sua igreja por meio do juízo. Ele santifica a igreja por meio da disciplina. Ele santifica a igreja através do temor. Eu já vi críticos da Bíblia falarem que isso aqui, esse texto aqui, esses acontecimentos não foram extraordinários, mas pregando um suposto comunismo no texto, colocando como se fosse a igreja primitiva que tivesse matado numa espécie de revolução Ananias e Safira. Meus irmãos, o autor bíblico, ele não é um ignorante. Ele sabe muito bem distinguir quando é um ato extraordinário de Deus, quando é uma ação humana. Por exemplo, quando Moisés, no livro de Êxodo, foi separar uma briga e acabou levando alguém a óbito, o texto fala que foi Moisés que causou aquilo. Foi uma ação de Moisés, não está rompendo com a soberania de Deus, mas está dizendo, foi Moisés, em sua responsabilidade humana, que fez isso. Então o texto, ele sabe, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe diferenciar quando é uma ação humana ou quando é um ato extraordinário de Deus. Mas o que nós temos aqui em Ananias e Safira é Deus, Espírito Santo como Deus pessoal, que habita no povo. O Espírito Santo como pessoa da divindade, plenamente igual ao Pai e ao Filho. Esse Deus Espírito, junto à Trindade, santificando a sua igreja por meio da disciplina. Hoje, num período de bastante sensibilidade, a falar de disciplina e juízo se torna algo politicamente incorreto. Mas é algo que está presente no texto, meus irmãos. E é algo que Deus faz para purificar a sua igreja. E por que eu não parei no versículo 11 e então trouxe a passagem do verso 12 ao 16? Porque eu não queria terminar a palavra hoje só com juízo. Porque a purificação causada pelo juízo, ela leva à santificação da igreja. E a santificação da igreja, feita pelo Espírito, ela tem as suas evidências e manifestações. E no verso 12 ao verso 16, eles falam dessas manifestações. A presença, o verso 12, a presença do Espírito Santo gerava, através do seu poder, milagres e atos extraordinários pela instrumentalidade dos apóstolos. Ou seja, todos os milagres aqui relatados foram atos de Deus. Foi Deus quem fez. Não existe um ser humano que tenha algum tipo de poder e que possa fazer um milagre, um sinal, um ato extraordinário, um prodígio pelo seu próprio poder à parte de Deus. Não. Deus, ele é o Todo-Poderoso. A ele pertence todo o poder. Então, esses atos extraordinários colocados aqui como sinais, a minha versão, sinais e feitos extraordinários, algumas traduções, sinais e prodígios, sinais e milagres, ou milagres e prodígios. Todos esses atos extraordinários foram feitos por Deus. Ele é o autor.
aos apóstolos pertenciam à instrumentalidade, ou seja, Deus usava soberanamente os apóstolos para fazerem os milagres. Agora, a questão aqui é, por que esses sinais e ações extraordinárias, por que esses milagres aconteciam? Então, a palavra aqui milagres, ou a tradução aqui sinais, o que são sinais? O sinal, ele aponta para alguma coisa. É como, né, vindo para cá, congregar com os irmãos. Então você tem um sinal verde. O sinal verde, o que ele está apontando no trânsito? Que o carro ele pode ir. O sinal amarelo vai parando. O sinal vermelho, acho que agora nem tem mais sinal amarelo, né? Vai direto para o vermelho, eu acho. Então o sinal vermelho é o quê? É para parar, para os pedestres atravessarem, né? O sinal verde indica o quê? Que o carro pode continuar seguindo a via. Então, o sinal ele aponta para alguma coisa. O que são esses sinais aqui milagrosos, esses atos extraordinários de Deus como sinal? Esses sinais, eles não são, meus irmãos, um fim em si mesmo. O milagre, ele não é um fim em si mesmo. O milagre, em Atos, nos Evangelhos, em toda a Escritura, os milagres apontam para algo maior, para o seu autor, que é Deus, em seu poder. E, no contexto do livro de Atos, esses sinais apontam para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo como evangelho pregado ao povo. Então, para evidenciar a ressurreição do nosso Senhor e para apresentar o poder de Deus, o poder do Deus do Evangelho, sinais e prodígios eram feitos. Esses sinais e prodígios, eles eram feitos de uma forma especial pelos apóstolos no sentido de um comando, no sentido de que os apóstolos detinham essa autoridade e esse tipo de liderança, os apóstolos, eles só existiram no contexto bíblico, tá? Não no contexto contemporâneo, não existem mais apóstolos. Apóstolos foram aqueles que foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Esses apóstolos, então, detinham esse comando. Eu não estou negando aqui que Deus não cura por meio das nossas orações. É claro que Ele o faz. Particularmente, eu já fui abençoado com, ao estar em enfermidade, Deus usar a oração de alguém para que eu fosse curado. Deus, ele usa a oração, mas não, Deus ele usa a oração da sua igreja, mas não com esse tipo de comando dos apóstolos. A igreja, a ela compete, quando orar por cura, a estar sujeita à oração do Pai Nosso, ao trecho, a sentença da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A igreja, ela ora por cura. Deus, ele soberanamente, ele pode curar aquela vida, como Deus, soberanamente, ele também pode não curar. Isso pertence à soberania de Deus. Os apóstolos aqui, eles detinham um comando em que, se eles quisessem fazer o milagre, eles faziam esse milagre, não por uma mera querência, uma mera disposição de vontade deles, mas porque assim o ofício apostólico para a expansão do Evangelho, esse ofício apostólico, ele permitia os apóstolos exercerem esses sinais e prodígios. O texto fala aqui que a igreja, no verso, o verso 13 e 14, a igreja, ela crescia numericamente. Mesmo a igreja admirada pelo povo em geral, ela se expandia muito numericamente, mas ainda assim, o verso 13 coloca que, apesar disso, apesar
da igreja ser admirada pelo povo em geral, muitos não tinham coragem de se juntar a ela. Mas mesmo assim, o verso 14 coloca que Deus, em sua soberania, ele acrescentava os salvos, e esses eram muitos. A igreja, meus irmãos, numericamente grande, ela congregava no pórtico de Salomão, no templo. Nós já falamos desse pórtico em outra ocasião, pois a igreja naquela época não contava com espaço próprio e se reunia em casas também, como a gente vai ver mais para o final do capítulo 5. Então, como ela era muito numerosa, ela congregava no pórtico de Salomão, ali no templo. Isso traz um grande ensino para nós, que a igreja ela se reúne em qualquer lugar. Porque a igreja ela é composta de pessoas. Então, o conceito bíblico e neotestamentário de igreja não é um prédio, não é uma instituição em si, ainda que, sim, a igreja ela pode deter um patrimônio, ela pode ter o seu prédio, ela pode ter, como os puritanos chamavam, a sua casa de oração, bem como ela também pode congregar num auditório. Muitas igrejas, quando começam, elas congregam num hotel, num auditório escolar, num outro auditório, em inúmeros espaços, porque a igreja ela é constituída de pessoas. À medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai se organizando, então ela compra o seu espaço físico, ela compra o seu espaço próprio, ela compra o seu prédio, a sua casa de oração. Nada contra, muito pelo contrário, eu gosto bastante até a decoração com os símbolos cristãos, né? Quem visitar igrejas com vitrais é belíssimo, mas a igreja ela é o povo reunido, e como eles não tinham um espaço próprio naquele período, eles congregavam ali no pórtico de Salomão. A igreja primitiva, ela viveu o que a gente chama, na nossa linguagem pastoral, do problema bom de pastor, né? Quando a igreja ela começa a procurar um espaço, ela tem um espaço e ela começa a procurar um outro espaço maior, porque aquele espaço que ela se reúne, que ela congrega, já não está mais comportando o povo de modo confortável. Então a gente chama de problema bom de pastor, né? Ele tem um problema ali, os pastores da igreja têm um problema diante deles, e eles precisam de um espaço maior. Já nós aqui vamos passar por esse problema, né? O problema de espaço, né? E irmos para congregarmos me perdoem falar isso como pregador convidado, mas irmos para um espaço maior, porque porque aqui, né, os pastores da igreja vão passar por esse problema bom de pastor, né? Esse é um tipo de problema maravilhoso, que é sinal que a igreja está crescendo, que o reino está avançando naquela localidade, e esse é um problema maravilhoso que pastor passa, né? Então é uma bênção. E a presença do Espírito era tão intensa, dos versos 15 a 16, que os doentes eram levados para a sombra de Pedro, não por uma superstição, né? Mas o conhecimento do poder, do Espírito que proporcionava a cura. Como eu falei anteriormente, os apóstolos detinham o comando da cura. Eu não quero entrar em questões aqui do dom de cura nas cartas de Paulo, não é esse meu ponto, mas os apóstolos detinham uma autoridade que tinha nos sinais e prodígios a evidência de que aquela autoridade não era uma autoridade meramente humana, mas era uma autoridade concedida pelo próprio Deus, né? Na questão aqui desse texto, do 12 ao
16, eu queria terminar falando sobre avivamento, né? Porque o que nós temos aqui? Uma igreja cheia do Espírito. E isso é um sinal de avivamento na igreja. E nós devemos orar por avivamento. O profeta Abacuque fez essa oração no Antigo Testamento. Ó Senhor, aviva a sua obra. Nós somos chamados a orar por avivamento. Nós devemos ansiar pelo avivamento, devemos esperar por avivamento. Porém, há uma grande confusão entre o povo de Deus do que significa avivamento verdadeiramente, ok? Então, o que é avivamento, né? Avivamento é uma obra soberana do Senhor, é uma obra soberana de Deus. O avivamento ele não é fabricado por mãos humanas, como se o Espírito Santo fosse o gênio da lâmpada mágica, né? Acho que é o Aladim. Aí você coloca a mão e alisa a lâmpada e vem o gênio querendo conceder três desejos, né? Ali na ficção, no desenho animado. O Espírito Santo não é uma caixa ou uma coisa a qual nós podemos manipular e por meio dessa manipulação fazer sinais e prodígios. Não. O avivamento é uma obra, uma vez que o Espírito Santo é Deus pessoal, o avivamento é uma obra soberana do Deus Trino e uma ação do Espírito Santo na vida da igreja, criando renovação espiritual. Isso é mais do que mero emocionalismo, porque o avivamento, meus irmãos, ele produz uma transformação duradoura. Quando lemos sobre história, tanto na Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia, como você tem, por exemplo, a reforma de Ezequias, a reforma de Josias, períodos de presença intensa do Espírito Santo, você tem o chamado ao arrependimento. Então você tem o crescimento da igreja primitiva debaixo do poder do Espírito Santo. Então, quando a gente lê, por exemplo, a história da igreja, a história dos avivamentos, como Reforma Protestante, Movimento Puritano, o grande despertamento, ali o autor Jonathan Edwards, o que a gente tem ali? O que tem ali em comum? Uma transformação duradoura. E aí você tem um chamado ao arrependimento e, uma vez a gente está falando tanto de presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele convence do pecado, ele produz arrependimento, ele gera fé em nossos corações, ele santifica os crentes, ele fortalece a igreja. Essas são as evidências do avivamento, esses são os feitos, o papel do Espírito Santo. E isso gera aquilo que foi falado também no capítulo 4, que é o papel da oração. A nossa dependência de Deus, a busca por renovação espiritual, a intercessão pela igreja, a oração é uma marca de avivamento. Recentemente apareceu na mídia uma capela de uma universidade cristã nos Estados Unidos, onde o povo, as pessoas não conseguiam parar de cantar, parar de louvar, parar de orar, e a capela ficou por dias e semanas, 24 horas, com pessoas ali orando e buscando o Senhor. Eu não quero entrar no mérito aqui, foi um avivamento curto, não foi? Eu não quero entrar nessa discussão, mas aquilo que aconteceu ali não era uma obra humana, né?
Humanamente falando, não dá para produzir aquilo. E essa presença do Espírito, ela é manifesta pelos meios da graça. Os meios da graça, a igreja, ela fazendo aquilo que lhe foi incumbida, né? A pregação da palavra de Deus, a leitura das Escrituras, o batismo, a ceia, a comunhão dos santos, ou seja, a igreja fazendo aquilo que lhe compete. O avivamento, ele não é uma invenção, ele não é uma criatividade humana, ele não é feito por um grande líder que teve uma grande ideia e isso gerou avivamento na igreja. Não. A igreja, ela é avivada pelos meios da graça que Deus coloca para a própria igreja. O Espírito Santo, ele usa os meios da graça para fortalecer, renovar e avivar a sua igreja. A igreja não precisa de outra coisa, ela não precisa de uma invenção, ela não precisa de uma ideia criativa, ela não precisa de nada mirabolante, ela depende única e exclusivamente de Deus e os meios que Deus usa para avivar, renovar e edificar a sua igreja são os meios da graça do Senhor aqui já citados, né? E quais são as marcas do avivamento verdadeiro, né? A centralidade do Senhor Jesus Cristo, Cristo como centro, Cristo como o Cordeiro de Deus que é adorado, um amor profundo pelas Escrituras sagradas, um arrependimento verdadeiro, mais do que remorso, mas uma mudança de mentalidade e um coração disposto a amar e obedecer a Deus. Uma santidade prática, não apenas a nível de retórica, mas a nível de ação. Nós vemos aqui que a igreja primitiva era uma igreja cheia de amor, ela era cheia do Espírito. E essa presença do Espírito gerava amor profundo entre os irmãos, a ponto de alguém vender algo seu e dar para quem não tem. Não como uma coerção externa, como eu falei, mas como a consequência de uma presença do Espírito. A crescente evangelização da igreja e a transformação moral e espiritual, não só da nossa igreja, mas também da sociedade a qual a igreja está inserida. É algo para a gente refletir, né? Louvado seja Deus. A gente vê hoje o crescimento da igreja no Brasil, o crescimento da nossa fé, a expansão da nossa fé. Esse é um ponto o qual nós louvamos a Deus por meio das redes sociais, a internet, a nova prensa de Gutenberg. A palavra tem sido difundida e louvamos a Deus por isso. Por outro lado, a pergunta o crescimento ele é amplo, mas as mudanças elas são visíveis, a transformação ela está sendo evidente. Então, eu faço coro com alguns servos, o qual nós ainda no Brasil não experimentamos um avivamento verdadeiro, né? Por quê? Esse autor que eu citei, Jonathan Edwards, ele tem uma percepção muito interessante. Ele vai dizer que o diabo, aquele que encheu o coração de Ananias, ele foi treinado no melhor seminário do universo, porque ele conhece a realidade do reino de Deus mais do que nós. Então, aquilo que Deus faz, isso vem desde o Éden, né? O que o diabo faz? Ele faz uma caricatura da obra de Deus. Então, enquanto o avivamento ele produz mudanças profundas em vidas na igreja e na própria sociedade a qual a igreja está inserida, por outro lado, há distorções do avivamento que são sensacionalismo,
né? A busca por colocar a experiência acima da Escritura, e aqui, de modo algum, negando a experiência com Deus, ela é real, ela faz parte da realidade daquele que vive dentro do reino de Deus, mas a experiência ela não pode ser colocada acima da Escritura. A Escritura interpreta a experiência, não o contrário. Então, a busca por colocar experiências acima da Bíblia, falsos sinais de espiritualidade e ênfase excessiva em emoções, né? Como se a emoção por si própria ela fosse uma evidência do avivamento. De novo, não é aqui não ter emoção. A emoção ela é parte nossa e nós nos emocionamos com uma palavra lida, uma palavra cantada, uma palavra aplicada, e manifestar emoções faz parte da constituição humana. Mas a emoção por si mesma, ela não pode ser uma evidência do avivamento. A evidência é a transformação interna, a transformação pessoal, a vida próxima de Deus, e aí a emoção como uma manifestação dessa vida que está sendo tocada pelo Espírito, quando o Espírito Santo toca os nossos corações, produzindo transformação e nos aproximando mais do Senhor. Então, para que a igreja experimente um avivamento, ela deve retornar à palavra, ela deve retornar à Escritura, ela tem que colocar a Escritura no centro, uma vida intensa de oração. Eu vi nas redes sociais, eu não sei exatamente o que foi, e não conheço o lugar pessoalmente, mas eu vi alguns pastores indo para a Coreia do Sul, e muito se fala de um avivamento que aconteceu na igreja da Coreia do Sul. Eu conheço pouco, eu pouco li sobre a história da igreja lá, confesso, pouco conheço, mas uma coisa me chamou a atenção. Um pastor muito amado por mim, um homem de Deus com o qual eu tive a honra de ser o professor dele, um pastor presbiteriano. Ele foi recentemente à Coreia do Sul e ele postava vídeos curtos e eu vi alguns, e uma coisa ali me chamou a atenção. Reuniões de oração antes do povo ir trabalhar. Então, os crentes acordavam mais cedo, eles iam às reuniões de oração que a igreja oferecia pela manhã, e eles ali tinham uma reunião de oração, uma busca por Deus, antes deles irem trabalhar. Claro que isso não deve ser feito como uma mera regra legalista, no sentido de algo forçado, de forma alguma, mas aquilo me chamou muita atenção. Como uma igreja, ela faz isso, né? Então, uma vida intensa de oração, uma dependência do Espírito Santo, uma fidelidade doutrinária, e aí, geralmente, as pessoas crentes tendem a fazer uma dicotomia, como se uma fidelidade doutrinária ela fosse antagônica a uma dependência do Espírito ou a uma busca pelo Espírito. Muito pelo contrário, as duas coisas elas andam totalmente alinhadas. O Espírito, essa é até uma marca do avivamento, ele usa a palavra e, sobretudo, a busca pela glória de Deus em todas as coisas, glorificarmos a Deus em tudo. Citando um livro que li sobre avivamento, ele diz o seguinte, abre aspas: o verdadeiro avivamento é uma obra extraordinária de Deus, realizada por meio do Espírito Santo, que leva a igreja ao arrependimento, à santidade e a uma renovada paixão pela glória de Cristo. Meus irmãos, que nós busquemos a presença do Espírito Santo e que a gente clame por um verdadeiro avivamento, tanto entre nós como igreja local, mas também entre todo o povo de Deus em nosso
país. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Aviva a tua obra, ó Senhor. Nos colocamos como a tua igreja reunida, dependentes do teu Espírito. Senhor, manifeste a tua presença entre nós, a começar em nós, internamente em nós. Aproxima-nos mais, Senhor, os nossos corações de ti. Ó Senhor, que possamos te amar mais. Ó Senhor, que possamos ter mais paixão pela tua glória, senso da tua grandeza, da tua majestade e gratidão pelo teu amor e compaixão. Ó Deus, nós oramos por avivamento, oramos por maior profundidade da tua igreja no Brasil, na tua palavra, na tua revelação. Como também oramos, ó Senhor, por maior manifestação do teu Espírito de modo prático na vida da igreja. Mais amor, mais comunhão, maior presença como corpo de Cristo na sociedade brasileira. Assim oramos, intercedemos pela tua igreja em nosso país e também pela própria igreja onde temos a honra, Senhor, e o privilégio de congregar. A começar em nós, Senhor. Visita-nos com o Espírito Santo. Santifica-nos, Senhor. Aproxima-nos mais do Senhor. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão, consolação, presença e poder do Espírito Santo seja com a Igreja do Senhor aqui reunida e todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje até o dia de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.